E aí, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem? Quem está disposto a ouvir a voz do Senhor essa noite? Então, que Ele possa me usar para poder trazer a palavra a vocês. E o pastor, na hora dos avisos, ele deu tantos avisos, e principalmente me chamou muita atenção, a questão dos casamentos. Vocês perceberam, esse ano está sendo um ano assim, e o povo está casando assim, desembestado, né? O John foi ontem, eu estava lá, né? Teve o do Tico também, do Lucas, né? Casou recentemente também. A Dani também casou. E cada festa dessa, né? Hã? O Léo? Não, mas o Léo já faz um tempinho já, né? Já faz um tempinho. Hã? Não, tá tudo no mesmo bolo agora. Agora eles estão fazendo parte do time dos casados, né? E cada uma desses momentos, né, é muito especial. Eu estive com o John, inclusive, nas preparações, né? Eles fizeram os ensaios e é muito legal ver como Deus ele vai permeando, né? As situações ali foi muito legal, né? Teve uma música, inclusive, que começou a tocar lá, assim, nossa, cara, que música bonita de se colocar num casamento, né? Uma coisa assim, enfim, coisa de Deus mesmo. Deus vai falando através dessas celebrações, né? E, inclusive, tem outros que estão já meio que começando a engatilhar. Não vou citar nomes aqui, porque eu sei que todo mundo fica esperando, né? Não, fulano de tal. Não, hoje eu não vou citar nomes, mas é legal de ver que a nossa igreja ela tá trazendo esses frutos, né? E é bênção. Casamento é bênção do Senhor. Pergunta: o que é o IBGE? Nossa, do nada assim, pá! Eita, até caiu o negócio aqui. O que é o IBGE? Oh, vocês estão afiados, hein? Que isso. Muito bom, isso aí. E vira e mexe, eles trazem umas informações muito interessantes a respeito, né, do comportamento do nosso povo brasileiro, né? E dessa vez a pesquisa ela revelou, né, informações, uma pesquisa recente, informações a respeito do casamento e também a respeito de divórcio. E lá na pesquisa fala, né, que os números dos casamentos têm crescido, inclusive nós temos acompanhado, né, ao vivo e a cores isso acontecendo, né? Só que ao mesmo tempo, os divórcios eles não têm ficado para trás. Eles não têm ficado para trás. O aumento nos divórcios no nosso país está cada vez mais expressivo. Pode colocar para nós? Juntos até o fim. Gente, para vocês terem uma ideia, o número de divórcios ele vem aumentando, tá? Aqui, o ano de 2015, cada ano ele vai aumentando. É bem acentuado, você percebe isso, né? E aí a pesquisa ela relatou o seguinte, que em 2021, muito recente, a taxa de divórcios que estão ocorrendo no nosso país, ela superou todos os outros anos, né, como já tem feito. Inclusive, você vê que em 2020 teve essa queda brusca, né, de 2019 para 2020, por quê? Alguém chuta aí? Pandemia. Então,
o povo foi impedido de se divorciar, teve que aturar, né? Mas percebe que depois que a pandemia passou, o pessoal já não aguentou mais e, infelizmente, começaram a tomar essa decisão, né? Antes, né, tinha-se a seguinte estimativa, gente, que inclusive já é um pouco assustadora. Para cada 10 casais, para cada 30 casais que concluem seu casamento, etc., 10 deles pedem um divórcio. O que isso significa? Que de 3 casais, um deles rompe. E esse número diminuiu ainda mais. Ainda mais. Agora, a taxa, né? A média de divórcios é 10 divórcios para cada 24 casamentos. O que isso está querendo dizer? O que isso significa? Que conforme o tempo vai passando, aos poucos, a gente está numa proporção que, para cada 2 casais que resolvem se unir em matrimônio, um deles possivelmente vai se divorciar. Isso é algo muito complicado. Muito complicado. E aí, isso inclusive gera vários outros problemas, né? Porque as pessoas vendo casos assim, elas vão pensar o seguinte, que já é inclusive o pensamento de hoje. Se está tendo tanto divórcio, para que eu vou casar? E aí começa a questão dos relacionamentos descompromissados, não alicerçados na vontade do nosso Deus, né? E as razões para esses divórcios, né? Essas separações definitivas, elas podem ser várias, né? Problemas de comunicação, né? Porque se os dois não se comunicam de uma forma que ambos entendam, o que vai acontecer? O que acontece quando os dois se comunicam, mas não se comunicam? Tentam conversar, mas não se entendem. As discussões ficam produtivas? Geram melhora? Não, né? Infelizmente, acaba acontecendo, inclusive, ressentimento. Porque o que sempre... as esposas costumam falar muito isso. Eu não sou casado, mas eu ouço muitas esposas falando isso. Ah, mas ele não me ouve. Ele não presta atenção no que eu falo. Estou errado? Isso acontece? Enfim, entre outras coisas que podem influenciar. E aí tem a questão da falta de intimidade também, aquela sensação que está acontecendo um distanciamento entre os dois, né? Aí tem a questão também da intimidade sexual, que também aos poucos vai acontecendo uma pouca procura, né? Um não procura mais o outro, ou tem mais distanciamento para poder fazer essa procura, né? Demora mais tempo para procurar o parceiro, enfim. E ainda sobre as possíveis razões para o divórcio, né? Uma delas pode estar relacionada à imaturidade, né? E à insegurança. A pesquisa ela mostra que praticamente metade dos divórcios, 48,8% dos divórcios que ocorreram, que eles foram solicitados pelos casais que tinham menos de 10 anos de matrimônio. Então, ou seja, o que se entende? Quanto mais tempo um casal passa junto, unido, maior a chance de continuar unido. E normalmente esses rompimentos prematuros dá a entender o quê? Que muitas vezes é por causa também da imaturidade, né? Da insegurança. Isso acontece nos nossos dias, mas e na época de Jesus? Como que era a questão do divórcio? O Evangelho de Marcos, que é onde o pastor tem trazido as mensagens
nos últimos domingos, nós temos recebido bastante mensagens abençoadoras nesse evangelho. E é lá que nós vamos permanecer. Marcos 10, de 1 a 12. Marcos 10, a gente vai se basear nesse texto. Marcos 10, de 1 a 12. A questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio, em algumas Bíblias, a carta de divórcio, né? E a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Para a gente compreender legal esse texto, né, é bom a gente recolher algumas informações da época. Pode ser uma surpresa, inclusive, para você, né, mas na época de Jesus, pedir o divórcio era uma coisa mais comum do que nos dias de hoje. Menos burocrática, inclusive, né? No texto, Jesus ele aparenta colocar o homem e a mulher de uma forma mais igualitária. Só que, para o judeu, naquela época, nenhuma mulher poderia pedir o divórcio. Apenas o marido tinha o direito de mandá-la embora. Inclusive, havia uma discussão, né, entre os rabinos antigos, né, a respeito do tema divórcio. Um grupo, ele defendia que o divórcio ele podia ser aceitado por motivos ínfimos. Já outro grupo, ele defendia que só através de quando acontece imoralidade sexual, indecência, né? Para você ter uma ideia, na tradição judaica antiga, até se dizia que se a mulher, se ela falasse muito alto, ou se ela queimasse alguma coisa, né, cozinhando, já era um motivo justificado. Por que vocês estão dando risada? Já era um motivo justificado para mandar a pessoa embora. Gente, eu fico muito triste com isso, porque hoje eu fui fazer arroz. Meu arroz ele não queimou, mas eu tenho certeza que, tipo, se fosse naquela época, se os papéis fossem inversos, eu tinha sido mandado embora, porque o negócio ficou empapado, sem sal, ficou. Mas como só tinha para comer, não tem problema, né? Segue o barco, enfim. Mas olha só o grau da banalidade daquela época, nessa questão do divórcio, né? E é plausível a dúvida dos fariseus, né? Dá para entender o porquê que eles trouxeram porque é algo que inculca a mente, né? É possível haver algum divórcio aceitável, justificável, compreensível?
Vamos abrir as nossas Bíblias, que vocês já estão com elas provavelmente abertas, né? Em Mateus 19. Mateus 19. O que a gente vai encontrar nesse texto? É a mesma narrativa que a gente viu. Mesma narrativa que tinha em Marcos, está lá em Mateus, só que agora com mais elementos. Vamos ler. Mateus 19. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Ponto. Que coisas? O que Jesus tinha dito? O que tinha acontecido antes dele chegar nessa parte que ele começou a falar a respeito do divórcio? Vamos voltar um capítulo, capítulo 18. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Pedro, ele havia feito uma pergunta ao mestre, né? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? E aí Jesus então continua uma parábola, né? Mateus 18, 21 a 35. Ele começa a contar uma parábola. Mateus 18, 21 a 35. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ponto. Vou fazer uma pausa aí. Quanto que vale um talento? Pode, ele vai jogar aí para nós. Só a título informativo. Um talento era uma quantidade de prata que era colocado, né, em um recipiente, né? Ele equivale a 30 a 35 quilos de prata. E isso equivale a 6.000 denários. Denário. Lembra, tem uma parábola, se eu não me engano, que Jesus conta a respeito dos trabalhadores. Que ele fala o seguinte para os trabalhadores: vocês vão trabalhar comigo numa obra tal, e eu vou pagar para você o valor de um denário. Ou seja, um denário você ganha por aquele dia de trabalho. Então, um talento equivale a 6.000 denários. Aí você já começa a fazer as comparações. A partir daí, o cara devia 6.000 denários. Isso aí deve ser o quê? Uns 3 meses de salário, mais ou menos. E quanto que o cara estava devendo para o rei? Quanto que o texto fala lá? Quantos talentos? 10.000. Pouquinho, né? Olha só a diferença brutal de valor que um devia e que o outro deve. Vamos prosseguir. Mas, voltando àquele versículo, né? Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então a pessoa que devia para ele caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim, também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Alguns detalhes aí importantes dessa parábola. O que Pedro está dizendo lá no início? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7. 7 simbolizava o quê? Perfeição. Lembra os 7 dias que foi feita a criação, né? Em poucas palavras, mestre, olha como eu sou humilde, olha como eu sou generoso, olha como eu sou misericordioso. Se errarem comigo, não tem problema, eu perdoo até 7 vezes, se for necessário. A perfeição e misericórdia. Parece até que ele queria surpreender Jesus, né? Nossa, Pedro! Nossa, como você é benevolente, olha só, né? Mas é Jesus quem o impressiona. Há alguém que deve muito, isso já na parábola, que não tem condições de pagar essa dívida. A dívida traria sérias consequências para aquele devedor. Quem é você? E quem é eu? Quem sou eu, né? Na parábola. O devedor. Quem é o rei da parábola? É Deus, certo? Nesse caso, havia uma dívida nossa, certo? Uma dívida enorme. As nossas transgressões diárias contra o rei foram se acumulando até chegar no volume gigantesco. E, por outro lado, alguém também se endividou. Erraram conosco. Estão em dívida com a gente. Agora, o volume é comparável? O que são essas transgressões que a pessoa, sei lá, pessoa que você tem na sua mente, que talvez tenha vindo aí na sua mente? O que são as transgressões que essa pessoa X, né, fez nessa ocasião Y, Z com você? Se comparados àquilo que você tem feito com relação a Deus. Contra o rei, todos os dias. E é engraçado, né, que para o meu rei, eu ajoelho-me, ergo as minhas mãos, esperando dele misericórdia. E ele derrama sobre a minha cabeça toda a misericórdia que é necessária, perdoando todas as minhas faltas. E ao meu irmão, e ao meu irmão, que está em dívida comigo, o que é que eu devo oferecer? Ninguém? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Sabe por quê? Porque a sua resposta para essa pergunta pode ser, inclusive, a sua sentença. A mesma medida que você usa vai ser aplicada também a você. E isso não sou eu que digo. É quem? É a própria palavra de Deus.
E num contexto não muito diferente, no casamento, tem conflito? Tem divergência? Tem prato voando? Mentira, aí não, né? Espera-se que não, né? Espera-se que não, né? Ah, e aí eu pergunto para você, meu querido, o que fazer quando a minha esposa peca contra mim? O que fazer quando o meu esposo peca contra mim? Perdoar até 7 vezes? Vamos prosseguir. Vamos voltar àquela pergunta inicial. Afinal, é possível haver algum divórcio que seja aceitável, que seja compreensível? Aqui em Mateus, se a gente continuar fazendo a leitura, a gente vai perceber um certo movimento, né? Enquanto as pessoas, elas enfatizavam a questão do divórcio, Jesus, ele pegava e trazia a atenção deles para outro lugar, o casamento. Ele falava a respeito do casamento. Não, enquanto eles perguntavam a respeito do divórcio, ele falava, no início não era assim. Deus, e aí começa a falar a respeito. Deus separou o homem e a mulher, né? E aí uniciar com a sua mulher, enfim. Ele sempre vai falando, ele vai trazendo atenção para o assunto do casamento, da união, né? E eu sinto que falta um pouco disso hoje. Falta um pouco disso hoje. Porque o divórcio, ele precisa ser colocado no lugar que ele deve estar. O divórcio, meus irmãos, é exceção. É exceção. É quando você e a sua esposa, você e o seu esposo, já fizeram de tudo mesmo, para tentar salvar. Tanto que, quando Jesus ele apresenta, né, no decorrer ali da conversa, os motivos para o divórcio, né, as opções para justificar o divórcio, está lá escrito lá, ah, Senhor, ela acorda toda descabelada. Ah, isso aí, então, está autorizado a se divorciar. É assim que aparece? Senhor, meu marido, ele pega aquela toalha ensopada do banho, ele não tem coragem de levantar a bunda dele e ir até o varal estender. Ele deixa aquela toalha molhada, mofando. Ah, então, perfeito. Então é um bom motivo, está justificado. Então, pode mandar abraço. Senhor, o senhor não vai acreditar. Ela mastiga de boca aberta. Não tem condições. Dá até sabe, uma agonia. Quando eu começo, a gente vai comer junto, eu já pego meu prato, vou ligar a TV, vou assistir alguma coisa, porque só de ficar, não dá, não tem condições. Então, né? Foram esses os motivos? Qual o motivo, meus irmãos? Qual foi o motivo que ele deixou lá registrado? É quando alguém transgride, ele quebra a aliança conjugal. Né? O que é o casamento? É um compromisso de lealdade firmado entre os dois, certo? É isso. Quando esse compromisso é rompido pela infidelidade sexual, que é, no caso, um dos dois se ajunta carnalmente com o outro, é o que está falando aqui nesse texto. Não salva. Eita, nós, sério? E eu acho que isso acontece até para cá também, né? Meu Deus.
E é muito triste, né? É muito triste, né? É muito triste. E essa é a justificativa, meus irmãos, que o texto traz, né? E eu não tenho dúvidas, tá? Eu não sou casado, mas eu não tenho dúvidas, porque em casa eu acompanho o casamento dos meus pais, vejo o casamento do meu irmão, eu acompanho, inclusive, as pessoas no meu serviço, né, falando a respeito do casamento deles, né? Agora os meus amigos mais próximos também, aos poucos, estão se unindo também. Então, a gente vai conhecendo as demandas que vão tendo, né, no casamento. E é difícil. É difícil, cara, difícil. Tem umas coisas assim que, nossa, cara. Eu até lembrei de alguma coisinha aqui, mas eu não vou chegar a citar não, porque não convém. Mas a gente conhece casos tão difíceis, né, dos problemas que acontecem, das discussões, e às vezes por bobeira também, né? Tem bobeira nisso. Mas tem discussões sérias, tem coisas que né, vale a pena separar, refletir e aí chegar num consenso, né? Enfim, e se você for pensar, né, imagina, a gente for pensar a grosso modo, né, quando a gente, né, nasceu, passou a vida inteira convivendo com um perfil de pessoas na nossa casa, né? A gente está tá acostumado com os hábitos daquelas pessoas, e aí do nada você se casa, vai para um ambiente diferente, conhece hábitos diferentes, que às vezes, inclusive, vão tocar bem na ferida, às vezes, né? São hábitos bem chatos que vão te irritar, né? E é fácil? Não é. É uma nova readaptação, imagino, né? E não abandonar o barco é assumir esse desafio. E, olha, é complicado, né? E para as pessoas da época de Jesus, também deveria ser difícil, da mesma forma como é hoje, né? E de uma forma sutil, Jesus ele está trazendo também algo importante. A todos aqueles ouvintes que se diziam ali religiosos, né, que tem lá os fariseus, e também aos discípulos. Quando em um assunto de rompimento definitivo, né, com alguém tão íntimo passa a ser cogitado de forma séria, eu realmente quero me separar daquela pessoa, né? Isso pode ser a manifestação de algo a mais. Eu vou explicar. Abram em 1 Timóteo. Vou pedir para vocês abrirem. 1 Timóteo, capítulo 3. Esse é um dos textos que a gente leu, inclusive, há um tempo atrás, lá na EBD. 1 Timóteo 3. Paulo, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele começa a passar orientações, é o que está acontecendo aqui, tá? Ele começa a passar orientações para Timóteo, né? O que ele deve levar em consideração para eleger os líderes que exercerão uma posição de autoridade na igreja. E aí, inclusive, se pressupõe que essas pessoas tenham um bom relacionamento com o Senhor da igreja, que é Deus. E dentre os itens dessa lista que aparece aqui, pode ser listado alguns, né? Timóteo, quando você estiver na igreja, ouça bem aqueles que têm uma voz boa. Eles vão ser os futuros líderes da igreja. Não? Timóteo, sabe a vigília que tem na igreja? O pessoal do círculo de oração. É dali que você vai tirar a benção, que vai estar lá exercendo autoridade na igreja. É isso que está falando nesse texto? Apesar de, aos nossos olhos, poder ser um parâmetro plausível.
fique atento, inclusive, né, aqueles que são mais carismáticos, né, são bons aspirantes para a liderança da igreja. Eu acho que não é isso que ele está falando. Paulo, ele pede, dentre os requisitos que ele coloca lá, para que os olhos de Timóteo estejam atentos à saúde do lar. A saúde do lar, da pessoa que é candidata a exercer uma posição de autoridade. Porque só assim ele vai estar habilitado, que é o que diz o texto, a cuidar bem da igreja de Deus. É analisando os relacionamentos mais próximos que nós descobrimos a real condição espiritual de uma pessoa. Fulano, ele pode ser em público, né, uma pessoa muito agradável. Ele pode ser, inclusive, participante afinco, né, dos ciclos de oração e etc. Né? Pode ser alguém que fala muito bem, que dá aulas, né, na escola bíblica. Né? Mas, ainda assim, isso não é um parâmetro. Quando uma pessoa ela demonstra ser leviana com as suas relações familiares, isso já é um indício de que algo não anda bem. Que a vida espiritual está sendo afetada. Tem algo doente. Eu vou até elucidar isso. Qual que seria a lógica disso? Cadê os... Pronto. Na nossa vida, isso aqui é só para ilustrar, tá? A explicação. Na nossa vida, nós somos cercados por círculos sociais. Né? O círculo mais abrangente envolve o quê? Trabalho, né? As pessoas no trabalho, na igreja, na escola, enfim. Tudo que é mais exterior, convive com essas pessoas, faço amizade, obtenho até reconhecimento dessas pessoas. Em um círculo mais adentro, encontra-se alguns amigos mais chegados e meus familiares. Em um círculo mais adentro, estão pais, filhos. E no ciclo ainda mais adentro, o cônjuge. É ali que está o cônjuge. Por quê? Todo o restante, ele vai poder se desvincular de você a qualquer hora, vai tocar a vida deles, os filhos vão crescer, vão sair do seu lar, vão, né, criar a vida deles. Você com seus pais também vão se distanciar, você vai formar a sua própria família. E por fim, a única pessoa que escolheu acompanhar você para o resto da vida, né, até a morte, é quem? É o esposo e a esposa. É por isso que eles estão ali no âmago. E no centro, Deus. No centro, Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu o respeito, quanto mais eu o amo, quanto mais eu o reverencio, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, isso vai num efeito cascata, atingindo o restante, inevitavelmente. Aí você percebe por que Paulo fala para não olhar o exterior, mas focar naquilo que está lá no meio do negócio. Olhar para a família. Porque na família a pessoa ela não tem
ela não tem a preocupação de mostrar ser uma boa pessoa. Porque eles, na família, eles já são, naturalidade, intimidade, ela já não tem mais esses pormenores, né? E é assim que vai acontecendo, né? Primeiro, né, com a pessoa que eu tenho relacionamento mais íntimo, depois sucessivamente com os filhos e etc., culmina com último ciclo, que é o exterior, né? Inclusive, é por esses relacionamentos mais íntimos que você consegue ter um pouquinho de noção de como é que está a vida espiritual da pessoa, né? Na EBD, aos domingos, a gente falava até recentemente sobre um problema que tem surgido, até nas igrejas. O problema do ativismo cristão. O irmão Mauro deve ter estudado a respeito também, na época que teve essa lição. Onde o crente, ele faz muitas e muitas coisas, né? Trabalha com afinco na obra de Deus, né? É dedicado, é esforçado, ao ponto de não ter tempo suficiente para estar a sós com Jesus. Aos olhos desatentos, isso pode ser uma questão irrisória, né? Porque o quanto nós temos feito acalma a nossa consciência ansiosa. Achamos que nós estamos produzindo muito para o reino de Deus. Olha Deus, olha só, esses aqui são os frutos do meu trabalho para ti. Olha o tamanho dessa colheita. Então Deus pega um dos frutos e abre. E no miolo, tudo podre. Ah, não, vou pegar um outro, né? Dá uma mordida, amargo. Toda a colheita se perdeu. De nada vale. De nada vale. Percebe onde é que está a questão? É através do meu relacionamento com Deus que eu sou alimentado, que eu sou nutrido, para enfim transbordar para as outras coisas. Até tentei aludir, isso aqui é uma espécie de cascata que tem inclusive lá na Itália, muito bonito. É a partir do meu relacionamento com Deus que o efeito em cadeia vai acontecendo, né? É assim que eu vou transbordando e Deus vai atingindo os relacionamentos que eu tenho. Ter uma vida de trabalho na casa de Deus não é sinônimo de saúde espiritual. Não é. Não é. Lembre-se que o rompimento definitivo, ele só pode ser visto, né, no último recurso, né? Inclusive, né, no círculo mais íntimo, que é o que a gente tem com Deus, ele é o círculo mais importante. E é onde a gente deve denotar toda a nossa atenção. E assim, a gente consegue ter um bom relacionamento com o restante. Com relação à questão do divórcio, tem mais textos falando a respeito, né? A gente vai se ater só a esses textos que nós separamos essa noite. Mas que Deus possa trabalhar no seu coração e no meu, inclusive, para primeiro de tudo, que Ele seja o centro, Ele seja a prioridade, Ele seja de onde eu busco me nutrir. E em seguida, que isso vá pela escala das prioridades, vá atingindo a minha família, primeiro a minha esposa, meu esposo, e depois meus filhos.
E aí, naturalmente, o que já é visto dentro de casa é visto fora. E nisso, os frutos, de fato, serão valiosos para Deus. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.